Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo do 9 ao 10. E enquanto vocês abrem, vamos fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso que a gente está aqui passando na presença de Deus, entendendo e aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor nesta noite. Deus, em nome de Jesus, me achego a Ti em oração, Senhor, agradecendo a Ti por este momento maravilhoso que estamos aqui, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Senhor, me usa como canal de bênção, Senhor. Põe, Senhor, tudo aquilo que coloquei no meu coração, em minha mente, Senhor, põe em ordem, ó Pai, para que eu possa transmitir da melhor forma possível, para que o Seu povo possa entender, Senhor, a necessidade de Tu falar com eles, ó Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa nosso dia, abençoa nossa noite, ó Pai. É que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto é um texto interessante, que nós vamos falar sobre Jabes, que nem eu pedi para os irmãos abrirem, já para ficar com ela aberta. E esse texto é muito interessante, eu me deparando com ele essa semana, li ele nessa semana, inclusive a gente fez até um trabalho em cima dele, e eu achei muito legal a forma que o escritor põe ela, que depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que esse texto está posto dentro de uma genealogia, mas é muito interessante. E ele trata de um assunto muito interessante, que nós vivemos em um mundo aqui, hoje em dia, um mundo com pessoal que anda com baixa estima, com pessoal que anda com entrando em decadência moral, decadência espiritual, como a gente vê. A gente vê em jovens, em adultos isso aí, indivíduos que se encontram sem compromisso, sem objetivo, pessoas que não têm vontade de fazer nada mais, às vezes por alguma marca em suas vidas que foi posta por alguém, ou elas mesmas deixou essa marca em alguém, e acaba perdendo o interesse pela vida. E o interessante é que nós vemos na Bíblia esse registro desta pessoa, que teve essa marca, teve esses problemas, teve essas dificuldades, mas ele não deixou se esmorecer por isso. E isso está no texto em que eu pedi para os irmãos abrirem, que está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 ao 10. Eu estou usando uma versão NVI, mas vocês acompanharem outras Bíblias, o texto é bem resumidinho, bem legalzinho, é o mesmo texto, não tem muita diferença de palavras, tá? Bom, vou ler aqui. Jabes foi um homem mais respeitado de toda a sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Muito interessante esse texto, irmão. Um texto pequeno, mas traz muito ensino para nós, traz muito desenvolvimento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida caminhar para com Deus, caminhar na direção correta e termos um direcionamento, assim como Jabes teve. O interessante, como eu havia falado logo no início, nós vamos falar sobre o texto, e me trouxe um tema que diz o seguinte: como está a sua vida? Jabes poderia e deveria de ter tudo para dar errado na vida dele, pelo próprio nome que já carregava. Vamos aqui vendo o que significa o nome dele. Um nome predominante masculino, o significado dele é o que causa sofrimento, é de origem hebraica esse nome, e vocês podem perceber que quem colocou o nome nele, de Jabes, foi a própria mãe dele, que diz lá na parte B do versículo: por sua mãe, na hora do parto, aliás, no finalzinho da parte B do versículo 9, diz assim: com muitas dores dei à luz. Então era um nome que ele carregava com esse nome, com esse peso, com essa tristeza. No costume hebraico, na vida hebreia, os nomes significavam muito para as pessoas. Quando a pessoa nascia, já era se dado um nome para aquela pessoa em significado daquilo que
que, por exemplo, teve de alegria ou de tristeza. Por exemplo, Isaac. Isaac significa sorriso. E foi na hora que deu à luz ele, Isaac, sorriso. Nós vemos também Rebeca, quando ela tem os filhos ali, os filhos Esaú e Jacó, que Esaú significa um homem coberto de pelos e Jacó significa enganador. Isso vocês podem encontrar lá no versículo de Gênesis capítulo 25, do versículo 24 ao 26. Vocês notem que quando ele sai Esaú primeiro, aí depois sai Jacó agarrado com a mão no seu calcanhar. E a mãe dele coloca, a Rebeca põe o nome de Jacó de enganador, que significava enganador. Mais para frente nós vemos lá quando Jacó casa com Raquel, e logo no finalzinho, quando ela vai tendo o último filho dela, que ela põe o nome de Benoni. Ela fala assim, Benoni, sim, seria Benjamim, mas ela coloca o nome de Benoni, que significa aflição. Em dor de morte ela coloca esse nome. Jacó, que teve o seu nome alterado para Israel, pelo próprio Deus, que significa o homem que luta com Deus, vocês encontram lá em Gênesis capítulo 35, versículo 10, altera o nome dele de Benoni, que significava aflição, para Benjamim, que é filho da felicidade, filho da mão direita ou o bem-amado. Então vocês notem que o nome da pessoa já trazia algum impacto na vida daquela pessoa. Por exemplo, Jabes teve um nome que era o que causa sofrimentos. E, gente, interessante que essa história me tira 3 lições. Eu tiro 3 lições dessa história. De como, aliás, 3 não, 2, né? Que a gente já viu o nome dele. Então eu tiro duas lições dessa história que está embutida aqui nesse texto. Que primeiro, como era a vida de Jabes e as lições deixadas por Jabes na oração. Como era a vida de Jabes? Interessante que Jabes, a Bíblia trata aqui nesse texto, que ele era o homem mais respeitado de sua família. Independente da situação que o nome dele carregava, da tristeza que o nome dele carregava, eu fico me imaginando, irmãos, o quanto que o Jabes, quando criança, não sofreu com esse nome. O quanto que as crianças não tiravam sarro dele, ou faziam o famoso bullying, né, que é hoje em dia o bullying, mas antigamente a gente tirava como sarro, fazia sarro, tirava sarro do nome dele. Olha lá o cara que causador, olha lá o cara que trouxe sofrimento para a mãe dele, entendeu? Uma coisa assim estranha. E isso é interessante também, que Eliseu também teve esse problema, né, com o nome, né, com o bullying, aliás não com o nome, com o bullying, porque as crianças, quando ele subia, falavam sobe careca, só porque Eliseu era calvo. E teve, lá depois vocês leem a história lá, que ele pede a Deus e o urso vai e acaba por matar aquelas crianças. Mas o bullying causado por ele, aliás, para as pessoas na vida de Jabes, não incomodou a vida dele, não trouxe para ele para baixo, não trouxe ele para assim, falar, pô, já que eu estou causando dores, eu estou causando sofrimento, então eu vou ser um sofredor na vida, eu vou ser um problemático, eu vou ser uma pessoa que vou causar mais dores ainda às outras pessoas, já que eu sou um homem que causa dores, então eu vou fazer isso na vida das pessoas. Não, ao contrário, ele foi o homem mais respeitado de sua família, de todos os seus irmãos, de toda a sua família. Quando engloba a família aqui, eu creio que é uma família grande, porque naquela época eram muitas pessoas, muita gente. Então Deus pega o texto, o Espírito Santo pega esse texto, coloca lá como foi o homem mais respeitado da sua família, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das dificuldades que ele tinha com esse nome, ele foi o homem mais respeitado. Então o que eu trago para mim, irmãos? Eu não posso sofrer com os males que eu possa ter causado no passado a alguém, ou com alguns males que as pessoas possam ter causado em minha vida. Eu não posso pôr isso em meu coração e carregar isso para o resto da minha vida, trazendo angústia, trazendo tristeza, me levando à depressão, me levando até mesmo à morte, suicídio, por causa de coisas passadas. Eu não posso me deixar levar por isso. Eu tenho que ser uma pessoa respeitada perante a sociedade, ainda mais nós que somos cristãos. E o que mais interessante me chama também, irmãos, é a respeito da oração que Jabes fez. Uma oração simples,
uma oração sincera, uma oração rápida, nós não vemos nada de a mais, nós vemos uma oração. Na oração nós vemos o que? No versículo 10 ele fala assim: Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e me livrando de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Bonito isso, viu? As lições deixadas por Jabes nesta oração é interessante. A primeiro, abençoa-me. Ele faz uma oração pessoal, irmãos. Nós temos essa prática, creio que nós temos, quando eu falo nós oramos, independente se nós estamos deitados, ou de joelho, ou até mesmo levantado de manhã, ou anoitecer, nós temos essa prática de orar a Deus, de pedir a Deus, e Jabes fez essa oração pessoal, uma oração que ele estava necessitando naquele momento. Ele não fez nenhuma barganha deste tipo: Senhor, se o Senhor me abençoar eu vou fazer isso, ou se o Senhor me abençoar eu vou fazer aquilo. Principalmente agora que está chegando o final de ano, acostuma muito fazer isso aí: Senhor, se eu fizer isso, eu vou, Senhor, se o Senhor fizer isso em minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E por fim, não acaba fazendo nada. Jabes simplesmente orou a Deus, orou assim: Senhor, abençoa-me. É o que nós temos que pedir a Deus. As bênçãos de Deus sobre nossas vidas, sobre as vidas dos nossos familiares, sobre a vida do nosso encarregado, irmãos, pela vida do nosso emprego, pelas pessoas que trabalham conosco, ao nosso redor. Nós temos que pedir pela vida deles, pedir pelas nossas vidas em particular. Abençoa-nos, ó. Abençoa-nos com a salvação. Abençoa-nos, ó Deus. Outra parte que ele pede, a segunda coisa que ele pede: aumenta as minhas terras. Jabes pede a Deus o aumento de suas terras. Então eu entendo que ele já tinha terras. Irmãos, não é errado você pedir a Deus bênçãos materiais. Não é errado você pedir a Deus prosperidade em sua vida. O errado é você ficar dependendo disso para a sua vida. Você depender disso para sobreviver, para ser uma pessoa melhor. Não. Peça a Deus, mas peça com sabedoria. Deus, abençoa a minha vida, abençoa, Senhor, eu tenho esta casa hoje, mas se o Senhor puder me prosperar, me prospera para me ter uma outra casa, para deixar de herança para os meus filhos, para deixar de herança para os meus netos, não sei, irmãos, ou até mesmo pegar um aluguel, fazer alguma coisa para me ajudar na minha velhice. Não é errado. O errado é você amar aquilo, você colocar as bênçãos materiais acima daquilo que você tem na vida sua pessoal, ou seja, colocar a vida material acima de tudo, esquecer da vida espiritual, esquecer das coisas de Deus, esquecer de louvar a Deus por tudo que você tem. Ele não, ele simplesmente aumentou minhas terras, pediu para Deus aumentar suas terras. Eu acho interessante, irmãos, que nós temos que pedir também sobre nossas vidas espirituais, nossa vida sentimental, matrimonial. Irmãos, casamentos destruídos, casamentos com problemas, casamentos que estão à beira do abismo. E quem sofre mais com essa separação são os filhos. Quem sofre mais com tudo isso, a sociedade inteira em volta sua ali sofre. Às vezes com a falta de emprego. Gente, não sofre só você que está desempregado. Tem muitas pessoas que dependem do seu salário também para sobreviver. A cabeleireira, o dono do supermercado, o dono da padaria, o dono do açougue. Então peça a Deus para Deus proteger o seu trabalho. Peça a Deus para Deus proteger a sua vida financeira, sua vida sentimental e, em principal, a sua vida espiritual, a sua fé. Porque os apóstolos pediram isso. Vocês podem conferir isso lá em Lucas capítulo 17, versículo 5. Aumenta nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, nós temos que pedir isso a Deus. Nós temos que pedir: aumenta nossas terras, alarga as nossas fronteiras, alarga a nossa tenda. Irmãos, entenda, nós precisamos de Deus para tudo. O que a Bíblia nos avisa? Nos diz o seguinte: nós temos que pedir com fé, crendo que receberemos. E se receberemos, vamos receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Ele vos entregará. Então, peça, irmão, mas peça com fé. Também pede, no decorrer desta oração, eu imagino que ele tenha o quê? Percebido que Deus, no coração dele, o Espírito Santo tocando no coração dele, aquele fervor na fé, na oração, mas ele percebe do quê? Que ele precisa do quê? Que a tua mão esteja comigo. A tua mão esteja comigo. Irmãos, não adianta nada você pedir e a mão de Deus não está com você.
E tudo que você for fazer, a mão de Deus não está com você. Eu vejo muito isso, as pessoas que não trabalham assim, que não têm o costume de estar dentro da igreja orando a Deus, ou pedindo a Deus, ou lendo a palavra de Deus, eles não têm o costume de pedir a Deus o que vai fazer, orientação sobre aquilo que vai fazer. Orientação, por exemplo, eu preciso trocar de carro. Senhor, eu tenho necessidade de trocar de carro, o Senhor pode me ajudar neste assunto? O Senhor pode me ajudar? Senhor, eu quero vender esta casa para comprar uma casa em outro lugar. Senhor, a tua mão pode estar comigo, a tua mão pode estar me ajudando para isso, a tua mão pode estar me guiando pelos caminhos. Tem até um hino muito antigo da harpa cristã, que chama assim: com tuas mãos segura bem as minhas. Entendeu? Então, com as mãos de Deus, nós temos que estar sempre agarrados nas mãos de Deus. Nós não podemos deixar a nossa vida andar sem nenhuma, como o Salmo diz, Salmo 1 diz, ele diz o seguinte, que o ímpio é como a palha que é soprada pelo vento, ela vai para um lado e pelo outro. Não, nós não podemos ter esse pensamento, nós não podemos ter essa situação em nossas vidas. Nós temos que ter o quê? As mãos de Deus, a mão de Deus, ela tem que estar comigo em tudo aquilo que eu for fazer, em tudo aquilo que eu for direcionar em minha vida. Uma compra, uma venda, uma troca de emprego, uma mudança para um outro país, mudar o ministério, sei lá, qualquer coisa dessa forma. Nós temos que ter o quê? A mão de Deus tem que estar em nossas vidas. Isaías cita, interessante, 41:3 diz: não temas, eu te ajudarei. Então, irmãos, peça a Deus tudo isso, mas peça a Deus que as mãos dele estejam guiando as tuas mãos. E também ele pede outra coisa interessante, que é a quarta coisa interessante que eu acho nessa oração que ele faz, que é o seguinte: guarda-me dos males, e os livrando-me de dores. Assim Jabes, ele solicita a proteção de Deus na vida dele. Guarda-me dos mal, guarda-me e livra do mal. Irmãos, nós vivemos num mundo tão problemático, assim como eu tinha falado logo no início, num mundo tão desordenado, uma situação que nós vivemos hoje, eu creio que próximo estamos do arrebatamento, próximo estamos da vinda do Senhor, porque, irmãos, é uma loucura. Se nós formos analisarmos, está quase próximo a mesma coisa que estava acontecendo quando Noé estava fazendo a arca. Logo ali aquela população, uma população louca, uma população que não tinha Deus, uma população que não tem amor, que não tem nada de comum com Deus, mas tudo pela loucura, tudo pelo momento. Nós vemos pessoas hoje que vivem só pelo momento, e nós vivemos, infelizmente, num mundo perigoso, um mundo arriscado. Eu me lembro o salmista, ele fala o quê? Senhor, que teu escudo e teu cajado me proteja, que teu escudo e teu cajado esteja comigo. Então nós temos que ter esse pensamento com Deus, nós temos que ter esse pensamento que com Deus nós estamos igual a galinha junto aos seus pintainhos debaixo de suas asas. Então Jabes, ele olha nesse momento e fala: Senhor, guarda-me dos males, porque a partir do momento que você começa a prosperar espiritualmente dentro da sua igreja, ou dentro do seu trabalho, ou a sua situação financeira começa a crescer, existem pessoas que começam a querer o seu mal, existem pessoas que começam a querer a sua queda, existem pessoas que começam a querer a sua destruição, quer ver você voltar ao lamaçal, voltar como a porca lavada volta à lama. Ela quer que você decaia, ela quer que você destrua. E eu entendo desta forma que ele pede a Deus que livra do mal, que ele também não faça mal a ninguém. Então nós temos que viver desta forma, irmãos. Nós não podemos desejar aquilo, por exemplo, eu não posso desejar a morte para o meu próximo, eu não posso desejar o mal para o meu próximo, eu tenho que desejar o bem para ele. Então, se eu estou pedindo para livrar eu do mal, eu tenho que pedir também para livrar o meu inimigo do mal. Eu tenho que orar por ele, para ele sair daquela situação que ele se encontra e futuramente chegar aos pés de Cristo Jesus. Então, Jabes ora desta forma, guardando do mal. Ele pede a Deus que guarde ele do mal, de tudo isso que ele está pedindo, de tudo isso que Deus provavelmente e vai acontecer e vai abençoar a vida dele, que nós vamos ver logo mais que vai acontecer na vida dele. Então ele entende que precisaria da mão de Deus para segurar e de proteção divina. E que eu acho mais interessante, irmão, nesse texto,
é que Deus, ele fala o seguinte: Deus atendeu ao seu pedido. É uma oração interessante, irmãos, que nem eu tinha comentado no início. Ela está colocada no meio de uma genealogia. São 2 versículos apenas que está ali. O escritor de Crônicas, ele para de escrever, acho que ele lembra de Jabes e coloca ali. Não entendemos o porquê, mas está ali, inserido ali, aliás, nesse texto, e coloca esse texto maravilhoso, 2 versículos que nos traz um ensinamento tão grande para nossas vidas, e está ali, uma oração direta, e Deus atende o pedido de Jabes. Não foi uma oração que nós temos que fazer direto, irmãos, que nem muitas pessoas, muitas igrejas por aí pregam isso aí, de orar essa oração de Jabes. Não, irmãos, nós não temos que fazer essa oração. Essa aqui foi uma oração única, uma oração que estava ali inserida. Ela deixa para nós o quê? Que nós temos que ter uma oração pessoal, nós temos que fazer oração pessoal, nós temos que fazer uma vida, nós temos que levar uma vida diferente da vida que nós levamos no passado, ou se nós carregamos alguma marca, nós não podemos mais entender essa marca em nossas vidas para nos levarmos para baixo. Não, pelo contrário, nós temos que seguir em frente para o alvo que é Cristo Jesus, olhando para o alvo que é Cristo e vendo a mão de Deus trabalhar em nossas vidas, pedindo a Deus os livramentos, pedindo a Deus a nossa prosperidade espiritual material, porque essa oração foi uma oração única, uma oração que só encontra-se ali. Nós temos um modelo de oração que está em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, que é intitulada a oração do Pai Nosso. Essa é uma oração modelo para nós fazermos, mas faça a sua oração pessoal, tenha essa oração pessoal todos os dias ao levantar, todas as noites ao deitar, ou quando você estiver deitado, perdeu o sono de madrugada, vira de um lado, ore a Deus, peça a Deus para que Deus possa fazer na sua vida aquilo que você está necessitando, qual que é a sua angústia, qual que é o seu problema, peça a Deus. Então, irmãos, o que nós entendemos com todo esse texto? Nós notamos que é um texto que tudo que pode acontecer de errado em nossas vidas, nós não temos que levar e carregar esse mal em nossas vidas. Assim como Jabes fez, ele foi para frente. Ele não olhou para aquele problema que tinha o nome dele, que causava dores. Não, ao contrário. Ele olhou para o alvo, ele foi para frente, ele creu que orando a Deus ele concederia, aliás, as coisas para ele. E Deus o abençoou. O que eu tiro de lição disso para a minha vida? Primeiro, que não importa a circunstância que eu estou, não importa a circunstância que está na minha vida, o que está gravado ou cravado em mim, mas não, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que ser como Jabes, falando, independente da situação que eu estou, eu tenho que ser diferente para as outras pessoas. A segunda coisa que eu tiro de exemplo disso aqui, é ser um exemplo para os outros. Jabes, ele foi o homem mais respeitado de sua família. Então nós temos, irmãos, que ser as pessoas mais respeitadas, seja do bloco onde você mora, de apartamento, ou seja do bairro que você mora, ou seja na empresa que você trabalha, você tem que ser uma pessoa respeitada, uma pessoa que seja exemplo, uma pessoa que seja o sal e a luz do mundo, para as outras pessoas seguirem e falarem assim, não, eu quero ser igual ao irmão, eu quero ser igual à irmã. Outra coisa, nós temos que aprender, o que eu tive de aprendizado com isso, irmãos, fazermos nossas orações diárias. Nós temos que ter as nossas orações pessoais, nós temos que orar para um conjunto, nós temos que olhar para a igreja, orar pela nação, orar pelo Brasil, orar pelo que se encontra numa situação tão complicada que está o Brasil, mas nós temos que ter nossas orações particulares, os nossos pedidos particulares para com Deus. Nós temos que orar para Deus, pedir a Deus para isso. Em quarto, nós temos que ter maturidade cristã. Eu tenho certeza que Jabes orou desta forma, e se Deus não tivesse abençoado ele continuaria sendo uma pessoa diferente, ele continuaria sendo aquela pessoa mais abençoada que os seus irmãos, continuaria sendo aquela pessoa exemplo para os outros, ele continua sendo aquela pessoa que ensinava os outros, que fazia suas orações pessoais. Então nós temos que ter isso em nossa mente, nós temos que ter o que? Maturidade cristã, porque se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos que fazer e entender isso em nossas vidas. E eu convido a vocês, irmãos, se vocês estão passando por dificuldades, passando por alguma
dificuldade financeira, dificuldade espiritual, dificuldade no matrimônio, ou se você se enquadrou nessa história que a Bíblia colocou ali, que está escrito em 1 Crônicas, eu peço a Deus que você ponha a mão em seu coração, ore a Deus, peça para que Deus possa tirar essa angústia do seu coração, tirar essa tristeza do seu coração. Se você está precisando, às vezes, de comprar uma casa ou comprar algum bem material, ore a Deus, peça a direção de Deus, peça livramento de Deus em suas vidas, mas não deixe de fazer suas orações pessoais. Gostaria de estar orando com os irmãos, e para terminar esses poucos minutos que passamos entendendo dessa vida desse personagem tão maravilhoso que está escrito aqui em Crônicas. Deus, abençoa nossas vidas, abençoa, Senhor, o nosso pensamento, nossa mente, nossos ouvidos, para que nós possamos aplicar esse texto que nós ouvimos, que nós estudamos em nossas vidas, que nós possamos ter nossas orações pessoais, que nós possamos ter, Senhor, a nossa maturidade cristã, que nós possamos seguir em frente para o alvo, sendo pessoas distintas, crentes, pessoas que estão aqui com o intuito de ajudar as outras pessoas. É o que eu te peço e por fé te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, Deus abençoe, paz seja convosco, uma excelente noite e uma excelente semana em nome de Jesus.